Aprenda todos os dias e esteja à frente de 99% da população. Introdução. O segredo está na rotina. Sabe aquele povo que parece que está sempre um passo à frente? Aqueles que fazem as coisas acontecerem, que falam bem, pensam rápido, tomam decisões certeiras e ainda parecem adivinhar o futuro. Pois é, eles não nasceram com um chip especial, nem tomaram uma poção mágica. O que eles têm é algo bem mais simples. Eles aprenderam a aprender todos os dias. E o segredo está aqui, na rotina. Eu descobri isso na marra. Tava num daqueles momentos da vida em que tudo parece meio travado, sabe? As ideias não fluíam, o tempo não rendia, e a sensação era de estar andando em círculos. A ficha. Não é o mundo que precisa mudar. Sou eu que preciso crescer. E crescer não acontece num salto. Crescer acontece em passinhos invisíveis que você dá quando ninguém está vendo. É aí que entra o poder da rotina. O que você faz todos os dias vale mais do que aquilo que você faz de vez em quando. Aprender um pouquinho hoje, mais um tiquinho amanhã e outro depois. Vira avalanche, vira vantagem, vira revolução. E o mais doido, a maioria das pessoas subestima isso. Elas querem mudanças grandes com esforços pequenos e esporádicos. Só que o jogo não funciona assim. Aprender diariamente virou o meu melhor investimento. Enquanto outros gastavam tempo discutindo notícias que não mudam nada, eu estava ali, lendo um livro, ouvindo um podcast, trocando ideia com gente que me puxava para cima. E aos poucos, sem alarde, sem glamour, eu comecei a ver diferença em tudo. Na forma de pensar, de falar, de escolher e até de sonhar. Você quer estar à frente de 99% da população? Comece onde quase ninguém tem coragem de começar, na simplicidade da rotina. Esse livro é um convite, não para mudar sua vida de uma vez só, mas para virar a chavinha do seu dia a dia, para fazer da sua mente um solo fértil que floresce um pouquinho todos os dias. E se você acha que não tem tempo, respira, porque você não precisa de 1 hora por dia, precisa só de intenção e constância. Esse livro vai te mostrar como... E eu te prometo, se você embarcar comigo nessa jornada, não tem como você sair do outro lado, igual do Grow and Grow. Sua mente voa alto, como o hábito de aprender diariamente. Muda tudo. Vou te contar um negócio que mudou minha vida de verdade. Não foi um curso caro, nem uma virada de sorte. Foi simples, quase bobo. Comecei a aprender um pouquinho todos os dias. Isso é um vídeo aqui, um livro ali, uma ideia nova no meio da rotina. E pronto. De grão em grão comecei a ver minha mente voando longe. No começo, nem parecia grande coisa. Sabe aqueles só 5 minutinhos antes de dormir? Virou. Isso aqui me fez pensar diferente. Depois, virou o vício do bem. E quando o vai, tava conectando ideias, enxergando soluções mais rápido, falando com mais clareza e tomando decisões com mais firmeza. E olha, quem me conhecia antes, nem acreditava. O hábito de aprender diariamente muda tudo. Porque muda você por dentro. Muda sua visão, sua postura, sua confiança. Você começa a ver o mundo com outros olhos. Tipo quando limpa o para-brisa, depois de pegar estrada. De repente, tudo fica mais nítido. E não precisa ser nada complicado, viu? Pode ser um trecho de livro que te faz pensar, uma conversa com alguém que vive diferente de você, um vídeo que cutuca suas crenças. O que importa é a constância, não a quantidade. É como afiar a faca da mente todo dia, sem esperar a lâmina ficar cega. A real é que enquanto muita gente está parada, rodando em círculos, reclamando da vida, quem aprende um pouquinho por dia já está lá na frente, abrindo portas que os outros nem enxergam. Porque conhecimento muda tudo. Muda seu valor no mercado, sua forma de se relacionar, seu jeito de ganhar dinheiro e até de lidar com os problemas da vida. Então, se posso te dar um conselho de ouro, aqui vai. Faz do aprendizado diário seu novo estilo de vida. Pode ser lendo, ouvindo, escrevendo, testando, perguntando, não importa o caminho. O que importa é seguir, porque no fim das contas, quem aprende todo dia, vence sem precisar gritar. E aí, vai continuar esperando o momento certo? Ou começar agora, com o que tem, do jeito que dá, bora aprender, crescer e deixar a média para trás. Porque quando você muda a mente, o resto vem atrás feito mágica. O que te trouxe até aqui não vai te levar além, mas já foi um começo. Uai, deixa eu te falar com toda a sinceridade do mundo. Aquilo que funcionou até agora, talvez não sirva mais daqui para frente. E tudo bem, viu? Porque crescer é isso mesmo. Deixar o velho conhecido para trás
e abrir espaço para o novo que assusta, mas que também empolga. Pensa comigo. Se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, vivendo as mesmas rotinas, com os mesmos pensamentos e hábitos, como é que vai alcançar algo diferente, maior, mais desafiador e mais incrível? Não, Tim Como. O que te trouxe até aqui foi importante. Claro que foi, mas não é suficiente para te levar para onde você quer chegar. Eu mesmo já me peguei várias vezes preso em ciclos, repetindo padrões só porque eles já tinham funcionado uma vez. E sabe o que eu percebi? Que o mundo não espera. Ele muda, gira, acelera. E quem não se atualiza, trava. Fica igual o carro sem marcha. Até liga, mas não sai do lugar. Aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades, mudar a forma de pensar. Tudo isso é o combustível da evolução. Não dá para dirigir o carro da vida olhando só pelo retrovisor. E, olha, tem coisa melhor que saber que você está crescendo, que está indo para um nível que a versão anterior de você nem imaginava. Então, se hoje você sente que estagnou, que não está indo tão longe quanto queria, talvez seja o universo te cutucando e dizendo: "Ei, tá na hora de mudar o jogo." E mudar o jogo não exige mágica, exige movimento. O que falta é só coragem para desapegar do que sempre foi confortável. Não tenha medo de deixar para trás o que um dia deu certo. Porque existem você gigante aí dentro, esperando você se permitir ir além. Isso você vai precisar aprender, errar, testar, ajustar e principalmente se reinventar. Porque se você já chegou até aqui, é sinal de que tem força. Agora falta só direção. E nesse livro, a gente vai ajustar isso juntinho. Porque o próximo nível te espera, mas exige uma nova versão sua. E essa versão começa com a decisão de seguir aprendendo. A reta final não é para quem para no meio. A diferença entre quem cresce e quem estaciona. Vamos ser sinceros, tem gente que cresce e tem gente que repete. Simples assim. Feito foguete, outros vivem empacados como se estivessem num looping eterno. E o mais curioso é que não é sorte, nem talento, nem herança de família que separa esses dois tipos. A real diferença está no que cada um escolhe fazer com os próprios dias. Eu já fui dos que estagnam, viu? Acordava, fazia o básico, empurrava as coisas com a barriga e terminava o dia com aquela sensação de fiz, mas não fui. A mente parada, acomodada, sem aprender nada novo, vai perdendo a força. E aí o tempo vai passando, o mundo girando e você ali, no mesmo lugar enquanto isso. Quem cresce está sempre com um livro na mão, um vídeo rolando, uma ideia borbulhando. Essas pessoas não esperam a motivação chegar não, viu? Elas, o próprio combustível. Curiosidade, disciplina e vontade de ser um pouquinho melhor todo dia. Sabe o que mais me marcou quando comecei a estudar o comportamento de pessoas de sucesso? É que quase todas têm um traço em comum. Elas nunca param de aprender. É impressionante. Elas são tipo esponjas ambulantes, absorvendo tudo, desde uma conversa inteligente até um erro cometido no meio do caminho. Quem estagna se agarra. No sempre fiz assim. Quem cresce desafia o próprio jeito de pensar. E, olha, não tô dizendo que é fácil. Crescer dói, dá trabalho. Exige humildade, mas também dá uma sensação de vida pulsando por dentro, sabe? Dá sentido. Dá rumo, dá ânimo. Então, se você quer saber onde está a virada de chave, está aqui, na sua disposição de sair da zona de conforto e continuar aprendendo mesmo quando ninguém está vendo. Esse é o pulo do gato. É o divisor de águas. É o que separa quem constrói um futuro e quem só sobrevive ao presente. E aí, me diz, você quer ser lembrado como quem travou no meio do caminho ou como quem cresceu até o fim? Porque a escolha, pode acreditar, está nas suas mãos. E começa agora, capítulo 1. A maior vantagem competitiva. Conhecimento em movimento. Se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é aquilo que você aprende e aplica. Pode até parecer clichê, mas é a mais pura verdade. CNIS é o novo superpoder. E não tô falando só de diploma não, viu? Tô falando de conhecimento vivo, aquele que você coloca em movimento e faz virar resultado. A real é que o mundo tá mudando rápido demais. Todo dia surge algo novo. E quem não se atualiza, trava. Fica fria. Enquanto uns estão ali no automático, outros estão se abastecendo de informação e virando referência. E sabe quem ganha essa corrida invisível? Quem está sempre aprendendo, testando e se adaptando. Conhecimento parado é peso morto. Agora, quando você coloca esse conhecimento para girar, para se transformar em atitude,
em escolha, em solução. É o jogo meu. Você começa a ver oportunidades onde antes via problema. Começa a enxergar além do óbvio. Eu costumo dizer que o mundo premia quem pensa. E pensa bem, quem tem repertório, visão de jogo, mente afiada. E isso não vem do nada. Vem de um hábito simples, mas poderoso. Aprender todo dia. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como o conhecimento em movimento pode ser sua maior vantagem. No trabalho, nos negócios, nos relacionamentos e na vida. Você vai entender por que o mundo está sedento por gente que pensa, que resolve, que inova. E como você pode se tornar exatamente essa pessoa. Começando agora, sem precisar ser gênio nem milionário. Então segura firme e vem comigo. Porque quando sua mente anda, sua vida acelera. E quem aprende todo dia, corre na frente sem nem precisar correr. Quem pisca, perde. O mundo muda rápido demais para você ficar parado. É sério. Save Up já ficou para trás. O mundo está numa velocidade tão insana que que era novidade ontem, hoje já virou ultrapassado. E olha só, isso não é exagero não. É a realidade batendo na porta e dizendo: acorda. Quem não se atualiza, trava. Quem não aprende, some. Quem não se mexe é engolido. Eu lembro de uma época em que dava para viver anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, sem grandes problemas. Mas hoje isso é receita para estagnação. Enquanto você pensa se muda ou não, tem gente aprendendo, testando, errando e acertando num ritmo frenético. E quem se move, cresce. Quem fica, encolhe. Não tô falando de virar expert em tudo, não. Mas sim de estar com a mente ativa, ligada, sempre buscando entender o que está rolando à sua volta. Porque o jogo não é mais só sobre força ou esforço. É sobre velocidade de adaptação. E isso só vem com uma mente que se alimenta de conhecimento todo santo dia. Parar de aprender hoje é como tentar correr com o freio de mão puxado. Você até se esforça, mas não sai do lugar. E o pior, acha que está indo. Mas a verdade é que lá na frente, quando você olha para o lado, já não reconhece mais ninguém. Todo mundo foi embora, evoluiu, subiu de nível. Então deixa eu te provocar um pouquinho o que você fez hoje para não ser deixado para trás. Leu algo novo, aprendeu algo útil, testou uma ideia diferente, porque quem não se reinventa vira figurante na própria história. Bora sair da pausa? O mundo não vai esperar. E você também não precisa correr desesperado. Só precisa andar um pouquinho todo dia, para frente, porque o futuro não é de quem sabe, é de quem nunca para de aprender. Aprendiz, para sempre. O segredo dos que nunca param de crescer. Quer saber uma das maiores viradas de chave que já tive na vida? Foi quando entendi que nunca mais ia chegar lá de verdade. E não, isso não é ruim. Pelo contrário, foi libertador. Porque, no fundo, quem cresce de verdade nunca para de aprender. Por muito tempo eu achei que ia chegar um ponto em que eu saberia o suficiente. Tipo um nível final, sabe? Um diploma invisível onde eu poderia relaxar e dizer: agora sim, estou pronto. Mas aí veio a vida, com suas curvas e tapas na cara, para me mostrar que o jogo muda o tempo todo. E quem não aprende, dança. Foi aí que caiu a ficha. Ser um aprendiz eterno é a única forma de continuar relevante, vivo e em movimento. Não importa se você tem 18 ou 8 anos, se já empreendeu 10 vezes ou está começando agora. O mundo não para. E da gente também não pode parar. Aprender virou meu estilo de vida. Não porque eu queira ser o mais inteligente da sala, mas porque eu sei que todo dia tem algo novo para me ensinar. Uma conversa, um erro, um livro, um vídeo, um não que me obriga a pensar diferente. A vida vai jogando pistas o tempo inteiro. E quem tá com a mente aberta, pega. Ser aprendiz eterno é não ter vergonha de perguntar. É ter humildade para admitir que não sabe tudo. É se encantar com o simples, se desafiar com o complexo e se abrir para o desconhecido. É trocar o orgulho pela curiosidade e o medo pela vontade de descobrir. E sabe o que é mais mágico nisso tudo? Você entra nesse fluxo constante de aprendizado. O mundo começa a se abrir de um jeito que você nem imaginava. Você entende mais, comunica melhor, se conecta com pessoas incríveis, enxerga oportunidades onde antes via só rotina. Então, se eu puder te dar um conselho que vale ouro, é esse. Nunca pare de aprender. Nunca ache que já sabe o suficiente. Nunca se acomode, porque os mestres de verdade continuam alunos.
E os que chegam mais longe são justamente aqueles que decidiram que iam ser eternamente curiosos. Formou? Parou? Por que a maioria para de aprender depois da escola? Você já parou para pensar nisso? A pessoa estuda há anos, enfrenta a prova, trabalho em grupo, TCC, e quando se forma, parece que bate o ufa e desliga o cérebro, como se o diploma fosse o ponto final da jornada. E aí pronto, fecha os livros, esquece o aprendizado e vai viver no piloto automático. Mas olha, é aí que mora o perigo, porque a escola ensina muita coisa e também deixa de ensinar outras, né? Mas a vida real cobra o tempo inteiro. E quem parou de aprender fica igual celular com bateria viciada. Até funciona, mas trava com qualquer atualização. O que eu vejo é que muita gente cresce com a ideia de que estudar é só uma fase chata que tem data para acabar. E o pior, a maioria associa aprender com obrigação, pressão, boletim, castigo. Aí quando a pessoa sai da escola ou da faculdade, ela acha que se libertou, quando na verdade está deixando passar o maior trunfo da vida, o poder de aprender, por escolha, não por obrigação. É triste, mas é comum. A galera troca o caderno pelo sofá, o aprendizado pela distração. E aí vai vivendo com o mesmo repertório de sempre, com os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, como se o mundo não tivesse mudando a cada segundo. E tá, viu? A maioria para de aprender porque acha que já aprendeu o suficiente. E essa é uma das maiores armadilhas que alguém pode cair. Porque o conhecimento que te trouxe até aqui não vai dar conta do que te espera lá na frente. Agora, se você quer sair dessa estatística, a boa notícia é que está nas suas mãos. Aprender depois da escola é 1000 vezes mais gostoso, mais leve, mais poderoso. Porque agora você escolhe o que aprender. Você direciona, você aplica e vê resultado de verdade. Enquanto uns estacionam, você acelera. Enquanto uns se acomodam, você evolui. Porque o mundo é dos que continuam aprendendo, mesmo depois do recreio ter acabado. Capítulo 2. O ciclo da ignorância. A armadilha. Invisível. Tem uma coisa que me intriga demais. Como é que tem tanta gente inteligente vivendo presa numa vida pequena? E a resposta, por mais dura que pareça, é uma só. Ignorância. Mas não aquela ignorância bruta, que grita e bate no peito. Tô falando daquela mais perigosa. A que é silenciosa, sorrateira e confortável. A tal da ignorância invisível. A verdade é que a gente só muda aquilo. E quando você não sabe o que não sabe, vira refém de um ciclo que se repete em silêncio. Você acorda, vive, trabalha, reclama e dorme do mesmo jeito que acordou, sem ter aprendido nada novo. E o pior, nem percebe, porque esse ciclo é bonitinho por fora e destrutivo por dentro. Eu mesmo já estive ali, achando que sabia das coisas que já entendia, como o mundo funciona. Até que comecei a ver pessoas como eu, com a mesma idade, mesma história, voando, crescendo, realizando, e eu, patinando. Foi aí que entendi. Minha mente estava parada, estava girando no mesmo lugar, com as mesmas ideias, mesmas desculpas, mesmas limitações. O ciclo da ignorância é traiçoeiro, porque ele te dá a falsa sensação de normalidade. Você acha que está tudo bem, mas por dentro sua mente está encolhendo, ficando preguiçosa. Você vai perdendo a curiosidade, a sede, a fome de saber mais. E o mais louco, quanto menos você aprende, menos você sente vontade de aprender. É tipo areia movediça. Quanto mais tempo você fica ali, difícil sair, mas quando você quebra esse ciclo, meu amigo, o mundo abre as portas. A mente clareia, as ideias florescem, as oportunidades aparecem. Esse capítulo é um convite para olhar de frente para essa armadilha invisível. E mais do que isso, é para te mostrar como sair dela, porque viver no escuro pode até parecer seguro, mas a vida só muda quando você acende a luz da consciência e decide crescer. Mente parada, vida travada. Como a falta de curiosidade vira estagnação. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. A curiosidade é o motor da sua evolução. É ela que cutuca, que instiga, que te faz sair do mesmo lugar. Agora, sem ela, pode esperar, porque a estagnação chega de mansinho e toma conta. Sabe aquele tanto faz que vai crescendo devagar dentro da gente? Aquela sensação de que nada surpreende mais do que o tudo tá bom assim mesmo. Pois é, isso não é paz. Não. Muitas vezes,
É sua mente empacada, pedindo para você cutucar a curiosidade que ficou esquecida no fundo da gaveta. Eu já vivi isso, viu? Parecia que os dias estavam em loop. Acordava, fazia as mesmas coisas, falava com as mesmas pessoas, pensava as mesmas coisas. E, adivinha, tinha os mesmos resultados. Foi aí que caiu a ficha. Tava faltando uma faísca nova. Uma perguntinha diferente. Um e se, bem colocado. Quando a gente para de perguntar, para de crescer. A curiosidade é como uma janela aberta para possibilidades novas. Ela te leva para fora da caixinha, te apresenta ideias, caminhos, atalhos que você nunca teria pensado sozinho. Mas se você fecha essa janela, o mundo lá fora continua mudando e você nem percebe. A falta de curiosidade é traiçoeira, porque ela parece descanso, mas é prisão disfarçada. Você se acomoda, se contenta, se limita e com o tempo vai aceitando menos da vida, achando que é normal viver no raso. Só que, deixa eu te lembrar, você nasceu para mergulhar fundo, explorar, criar, transformar. Então, se tem uma coisa que você precisa reativar hoje, é a vontade de saber mais, de entender como as coisas funcionam, de olhar para algo comum e perguntar, por que não? Ou como posso fazer melhor? Porque, meu amigo, quem não tem curiosidade, vive no piloto automático. E quem vive no automático, não sai do lugar. O já sei que te sabota. A ilusão que estaciona a sua vida. O tal do já sei. Essa frasezinha inocente, que parece sinal de inteligência, mas que na real é uma armadilha disfarçada de sabedoria. Eu mesmo já caí nela várias vezes, achando que estava por cima, quando na verdade estava só empacado no mesmo lugar. Sabe quando alguém te fala uma coisa simples? Tipo, você precisa cuidar da sua mente todos os dias, e aí sua cabeça responde na hora. Isso eu já sei. A gente até sabe, mas será que está vivendo de verdade aquilo? Será que está aplicando mesmo? Ou só decorou a frase e acha que isso é o bastante? A ilusão do já sei é perigosa, porque ela fecha as portas do aprendizado. Você ouve, mas não escuta. Lê, mas não absorve. Vê, mas não enxerga. Tudo porque sua mente já catalogou aquilo como assunto resolvido. E é aí que o crescimento trava. Eu aprendi na marra que saber não é o mesmo que praticar. Saiba, o que muda a sua vida é o que você coloca em ação todos os dias, mesmo quando acha que já entendeu. E acredite, tem coisa que a gente precisa ouvir 1000 vezes até cair de verdade no coração. O já sei é confortável, dá uma sensação de controle, mas também é um dos maiores ladrões de evolução que existe, porque ele te impede de olhar com novos olhos para algo que talvez você ainda não viveu por completo. E olha que louco! Às vezes, a virada de chave está justamente naquela velha ideia que você achava que já tinha superado. Então, se posso te dar um toque agora, é esse. Desconfie do seu. Já sei. Quando ele aparecer, respira fundo e pergunta para si mesmo: será que eu estou vivendo isso mesmo? Ou só acho que sei? Essa simples perguntinha pode abrir uma nova estrada na sua vida. Porque no fim das contas, não é quem sabe mais que vence. É quem se mantém aberto para aprender sempre. E isso muda tudo. O conforto que custa caro, onde muitos se perdem sem perceber. Sabe aquele lugar quentinho, familiar, onde tudo está sob controle, sem surpresa e sem esforço? Pois é, esse lugar se chama zona de conforto. E, ironicamente, é o lugar onde mais gente se perde. E o pior, com um sorriso no rosto achando que está tudo bem. Mas nem sempre tá. Eu já vivi isso. Achei que estava de boas, só mantendo o que já tinha conquistado. Mas aos poucos, fui percebendo que o conforto estava me travando. Porque o que parece paz, muitas vezes é só acomodação disfarçada. É tipo uma poltrona gostosa demais, que você senta e esquece de levantar. O conforto cobra um preço alto, mas parcelado. E sem aviso. Primeiro, ele tira sua vontade de aprender. Depois, rouba sua coragem de arriscar. Em pouco tempo, você já não tem mais sede de crescer. É só queer mentor. As coisas do jeito que estão. E aí, meu amigo, é ladeira abaixo com vista bonita. O mais louco é que muita gente se perde nesse lugar, porque parece vitória. Já tô bem, não preciso de mais. Para que complicar? Frases comuns, né? Só que elas escondem o perigo de uma vida pequena demais para quem sonhava grande. Não estou dizendo para você viver em guerra com a tranquilidade, longe disso, mas sim para entender que crescimento real exige desconforto. Vai exigir você fazer o que nunca fez, pensar diferente, sair da rotina segura
e encarar o desconhecido. E isso assusta, mas também liberta. Então, se hoje você está num lugar confortável demais, para e se pergunta: será que estou evoluindo ou só existindo? Porque, o conforto que paralisa custa muito mais caro do que o esforço que transforma. E só percebem isso quando o tempo já levou embora o brilho dos olhos. A boa notícia: dá para sair daí. Dá para se mexer, recomeçar, buscar mais. E você nem precisa de um salto gigante. Só precisa dar o primeiro passo. Bora levantar da poltrona mental e começar a construir algo maior? Porque o mundo não foi feito para quem se acomoda. Foi feito para quem se arrisca a viver. Capítulo 3, microaprendizado. A fórmula dos vencedores. Se tem uma coisa que mudou o jogo para mim, foi entender que aprender um pouquinho por dia é melhor do que tentar aprender tudo de uma vez e desistir. No meio, sério, a maioria das pessoas pensa que precisa de horas e horas de estudo, curso caro, mestrado, MBA, mas a verdade, os vencedores jogam outro jogo, o do microaprendizado. Foi libertador descobrir isso. Porque, olha só, nem todo mundo tem tempo ou cabeça para sentar por 3 horas com um livro pesado na mão. Mas todo mundo tem 5, 10, 15 minutinhos no dia. E esses minutos, quando usados com intenção, viram uma arma poderosa. Microaprendizado é tipo gota d'água que fura pedra. No começo, parece pouco, mas vai insistindo, dia após dia, e você vai ver no que isso se transforma. É um podcast no banho, um trecho de livro antes de dormir, um vídeo rápido enquanto toma café. Pequenos insights que juntos constroem uma mentalidade gigante. Os maiores nomes do mundo não ficaram inteligentes do nada. Eles só criaram o hábito de aprender continuamente. E é aí que mora a mágica. Você não precisa ser gênio, só precisa ser constante. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como aplicar o microaprendizado na sua rotina de um jeito leve, sem pressão e que funcione de verdade. Porque quem aprende todo dia, cresce todo dia. E quem cresce todo dia, esse não tem concorrência. Então bora comigo descobrir como aprender em doses pequenas pode gerar resultados gigantes, porque no fim das contas, são os passos pequenos, mas que te levam mais longe. Pílulas de sabedoria. O poder de aprender em pequenas doses diárias. Você já percebeu que muita gente desiste de aprender porque acha que precisa de tempo demais? Quando eu tiver uma tarde livre, quando eu terminar tudo, quando eu me organizar melhor. E aí o tempo passa, a vida corre, e o aprendizado fica para depois. Esse depois que nunca chega. Foi aí que eu descobri o segredo dos que realmente crescem. Eles aprendem em pequenas doses diárias. Isso nada de esperar a vida ficar perfeita. Eles pegam um trecho de livro aqui, um vídeo rápido ali, um insight no meio do caminho, e vão construindo conhecimento como quem monta um quebra-cabeça, peça por peça. E sabe o que é mais incrível? Essas microdoses de aprendizado transformam sua forma de pensar sem nem fazer alarde. De repente, você se pega resolvendo coisas de um jeito diferente, falando com mais clareza, percebendo detalhes que antes passavam batido. É tipo a academia da mente, só que sem peso e sem desculpa. O mais mágico é que isso se encaixa em qualquer rotina. Tá no busão? Ouve um podcast? Tá lavando louça? Escuta uma aula? Tem 10 minutos livres? Lê um trecho de um livro bom? Não. Tem mistério. Não tem enrolação. Só tem intenção e constância. Aprender todos os dias, mesmo que seja só um pouquinho, é como plantar sementes invisíveis que crescem em silêncio. Quando vou ver, já tem uma floresta de ideias dentro de você. E o melhor, ninguém tira isso de você. Então, se você sente que não está evoluindo porque falta tempo, repensa isso agora. Porque o tempo tá aí. O que falta, às vezes, é só a decisão de usar ele com sabedoria. 10 minutinhos por dia. A diferença entre ficar parado e sair na frente. É impressionante como 10 minutinhos bem usados por dia podem te colocar quilômetros à frente de quem nunca sai do lugar. Eu sei, parece pouco demais. Quase bobo. Mas é aí que mora a mágica. Porque enquanto a maioria está esperando o momento perfeito para começar, você já começou. E isso muda tudo. Eu já fui esse cara que esperava o tempo ideal, o curso completo, o sábado livre. E adivinha, o tempo passava e nada mudava. Até que eu decidi começar com o que tinha. 10 minutinhos por dia. Às vezes, lendo, às vezes, ouvindo algo no fone, às vezes só refletindo sobre uma ideia nova. E não é que funcionou. Quem começa, cresce. Quem espera,
estagna. A diferença entre o quero mudar e o estou mudando mora nesses pequenos passos que parecem nada, mas que acumulam força com o tempo. 10 minutos hoje, mais 10 amanhã. No fim de um mês, você já absorveu horas de conhecimento. No fim de um ano, sua mente é outra. Enquanto isso, quem nunca começa continua parado, com as mesmas desculpas, os mesmos sonhos não realizados, e aquela sensação de que um dia eu faço. Só que a vida não espera, e o futuro premia quem tem coragem de agir agora, mesmo que seja só um pouquinho por vez. 10 minutos é o mínimo com o máximo de impacto. É aquele empurrão diário que tira a poeira da mente e te lembra que você está no controle. É tempo suficiente para aprender algo novo, alimentar sua visão e fortalecer sua caminhada. Então, se hoje você acha que não tem tempo, te convido a fazer um teste. Separa 10 minutos. Só isso. Todo dia. E usa para se alimentar de algo que te faça crescer. Pode apostar. Enquanto os outros ainda estão esperando a hora certa, você já vai estar lá na frente. Só 1% a mais. A técnica simples. Que muda tudo. Se tem uma coisa que virou chave na minha vida, foi entender que não preciso mudar tudo de uma vez. Só preciso melhorar 1% por dia. Parece pouco, né? Mas calma, que eu já te explico por que esse 1% é mais poderoso do que você imagina. A gente vive num mundo que valoriza o grande salto. O virou da noite pro dia. O boom. Mas a maioria das mudanças duradouras nasce no silencioso, no quase imperceptível, no constante. E é aí que entra a técnica dos 1%. Todo dia, você faz só um ajuste, um avanço, um passinho. E isso, meu amigo, se multiplica. Imagina o seguinte, se você melhorar 1% por dia, no fim de um ano, você não está 365% melhor. Você está dezenas de vezes melhor. Porque o crescimento se acumula. É o famoso efeito bola de neve, mas dessa vez, jogando a seu favor. Essa técnica me ensinou a parar de querer ser perfeito e a começar a ser progressivo. Em vez de me cobrar uma revolução da noite para o dia, eu passei a me perguntar, o que eu posso fazer hoje que me deixa 1% melhor? Às vezes é ler uma página, às vezes é mudar um pensamento, às vezes é só decidir agir mesmo com medo. O segredo do sucesso está na constância, não no tamanho do passo. Quando você entende isso, a ansiedade diminui, a pressão some e o progresso vira hábito. Você começa a confiar em si mesmo, porque está vendo que está andando, que está se transformando, devagarzinho, mas com firmeza. E sabe o que é mais incrível? A maioria nem tenta. Fica esperando a motivação ideal, o plano perfeito, o momento certo, enquanto quem aplica a técnica dos 1% já está lá na frente, colhendo o resultado em silêncio. Então, bora fazer esse acordo, nada de esperar segunda-feira, o mês que vem ou o ano novo. Melhora só 1% hoje. Só isso. E amanhã, mais um pouquinho. Porque quem cresce devagar, cresce de verdade. E vai mais longe do que quem tenta correr sem direção. Capítulo 4. Como criar o hábito de aprender. Todos os dias, vamos ser bem sinceros aqui. Todo mundo quer crescer, mas poucos criam o hábito de aprender de verdade todos os dias. E não é por preguiça, viu? Às vezes é só porque a gente complica demais que na real pode ser simples, leve e até divertido. Eu mesmo demorei para entender isso. Achava que para aprender algo novo precisava de horas livres, silêncio absoluto, um caderno novo e aquele clima estudante note 10. Mas um dia eu percebi que o mundo real não espera esse cenário perfeito. Se eu não encaixasse o aprendizado dentro da minha rotina maluca, ele nunca ia acontecer. E aí veio a virada de chave. Não é sobre tempo, é sobre intenção. É sobre colocar pequenas doses de conhecimento no seu dia, de um jeito que funciona. Para você, pode ser enquanto toma café, no trajeto para o trabalho, no intervalo do almoço ou antes de dormir. O segredo está em transformar o aprendizado em parte do seu estilo de vida. Criar o hábito de aprender todos os dias não é difícil. O difícil é começar sem uma estratégia. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Como ativar gatilhos. Simples. Criar um ambiente que te ajude e, principalmente, como manter a constância mesmo nos dias mais corridos. Porque a verdade é uma só. Quem aprende um pouco por dia, evolui muito em pouco tempo. E quando isso vira hábito, a mente não aceita mais ficar parada. Ela pede mais. Quer crescer, quer expandir. E quando você vê, já virou uma máquina de aprender e aplicar. O jogo invisível dos hábitos. Ambiente, gatilhos e recompensas.
Sabe aquele dia que você promete que vai aprender algo novo, mas simplesmente não rola? Pois é, já passei por isso várias vezes, até que eu entendi que o problema não era a força de vontade. Era o cenário todo à minha volta. E quando eu saquei isso, tudo ficou mais fácil. Ambiente, gatilhos e recompensas. São como bastidores que ninguém vê, mas que mandam no palco da sua rotina. E, olha, eles são mais poderosos do que muita gente imagina. O ambiente molda o comportamento. Se você quer aprender mais, mas está cercado de distração, barulho, bagunça ou excesso de estímulo, a mente não foca, não flui, não engata. Foi só eu começar a organizar meu espaço que a mágica aconteceu. Um cantinho tranquilo, uma luz boa, fone no ouvido. E pronto. Meu cérebro já entendia que ali era a hora de crescer, não de enrolar. A gente é muito mais influenciado pelo que está ao redor do que imagina. Agora, bora falar dos gatilhos. Gatilho é aquele sinalzinho que diz para sua mente, é agora. Pode ser um alarme no celular, um post-it na tela do computador, ou até uma xícara de café. O importante é que ele seja constante, visível e familiar. Quanto mais automático ele ficar, mais fácil fica manter o hábito. E por fim, vem ela, a recompensa. Porque, né, o cérebro adora ganhar alguma coisa no final. Pode ser uma sensação de dever cumprido, um ufa, consegui hoje também, ou até um pedacinho de chocolate. O que importa é que você sinta que valeu a pena. E aí, adivinha, a mente vai querer repetir no dia seguinte. Quando o ambiente, gatilho e recompensa estão alinhados, o hábito acontece quase sem esforço. Você cria um ritmo, um fluxo, uma dança mental que te puxa para frente, e o aprendizado vira parte natural do seu dia. Então, se você quer mesmo aprender todos os dias, começa olhando para o invisível. Porque o que parece detalhe, na verdade é o que faz o hábito pegar de vez. Aprender no trânsito, no passo ou na panela. O conhecimento cabe em qualquer lugar. Se tem uma coisa que mudou meu jeito de ver o aprendizado, foi perceber que não preciso sentar numa mesa, com um livro aberto e silêncio total, para aprender alguma coisa. A real é que dá para aprender no meio da correria. Literalmente. Tipo dirigindo, caminhando, ou até mexendo com as panelas. Sabe aquele tempo que parece perdido? Tipo o trajeto para o trabalho, a caminhada do dia, o momento de lavar a louça ou fazer aquele arroz? Pois é. Esse tempo é ouro quando a gente decide transformar ele em tempo de aprendizado. Um fone no ouvido e, bum, você está absorvendo o conhecimento. Enquanto a vida acontece, eu sou fã de podcasts, audiobooks e vídeos com conteúdo top. Já aprendi coisas incríveis enquanto dirigia, sem nem precisar mudar nada na minha rotina. Caminhando, então, é uma maravilha! Parece que a cabeça oxigena junto com o corpo e tudo entra melhor. E o mais legal é que não tem desculpa, tá? Lavando roupa? Dá pra aprender. Tá passando pano na casa? Bora ouvir um conteúdo que te eleva. O segredo é trocar distração por direção. Ao invés de deixar qualquer música ou conversa aleatória rolando, você escolhe o que te nutre. De verdade. Aprender enquanto dirige, caminha ou cozinha é usar o tempo a seu favor. É transformar momentos comuns em combustível para a sua evolução. É você crescendo enquanto o mundo acha que você só está fazendo coisas do dia a dia. Então, se você acha que não tem tempo para aprender, pensa do novo. Pouco tempo. A gente tem o que falta, às vezes, isso intencal. E quando você descobre que pode evoluir até lavando louça, aí, meu amigo, o crescimento não para mais. 3 armas secretas. Leitura, escuta e observação estratégica. Se tem um combo que mudou meu jeito de aprender e de viver, foi esse aqui. Leitura, escuta e observação estratégica. Simples. Mas quando esses 3 viram rotina, sua mente começa a funcionar num nível completamente diferente. Sério, é tipo desbloquear um modo turbo no dia a dia. Começando pela leitura. Não tô falando de ler por obrigação, não. Tô falando de escolher o que te alimenta, o que te instiga, o que te faz pensar diferente. Pode ser um livro, um artigo, até um post bem escrito. Ler todo dia, nem que seja uma página, já é um baita exercício para manter a mente afiada. E quando você menos espera, já está pensando melhor, se comunicando melhor, decidindo melhor. Aí vem a escuta. E aqui, o céu é o limite. Podcasts, audiobooks, entrevistas, aulas, tudo isso entra no ouvido e faz festa no cérebro. E o mais top, dá para encaixar em qualquer momento do dia. Escutar com intenção é tipo aprender
sem esforço. E quando você junta isso com uma boa dose de curiosidade, pronto, você vira uma esponja do bem. Agora, a que muita gente esquece, mas que eu aprendi a valorizar demais, é a tal da observação. Estratégica, onsim. Observar, ver como as pessoas se comportam, como reagem, como resolvem problemas, como lideram, como se posicionam. O mundo é um livro aberto para quem sabe olhar com atenção. E, olha, já aprendi mais só observando que em muitos cursos caros por aí, o segredo é fazer desses 3 hábitos parte do seu dia, como quem escova os dentes. Um pouquinho de leitura para alimentar o cérebro, uma escutada boa para expandir as ideias e aquele olhar atento para o mundo ao redor. Tipo quem está caçando pepita de ouro no cotidiano. Quando leitura, escuta e observação viram rotina, você vira um radar de aprendizados. E isso, meu amigo, te coloca milhas à frente da maioria. Porque enquanto uns estão só passando pelos dias, você está absorvendo, conectando, crescendo. Capítulo 5. O poder de anotar, repassar e ensinar. Tem coisa que a gente escuta e pensa, nossa, faz sentido demais, mas aí, passa 2 dias e puf, sumiu da cabeça como se nunca tivesse existido. Já aconteceu com você também? Pois comigo, várias vezes, até que eu descobri um trio poderoso que mudou tudo: anotar, repassar e ensinar. Parece simples, eu sei, mas quem aprende de verdade não é quem só consome informação. É quem transforma aquilo em parte do que vive. E como é que a gente faz isso? Escrevendo com a própria mão, voltando no assunto, e melhor de tudo, explicando para outra pessoa. Anotar é tipo ancorar o que aprendeu na sua mente. Quando você escreve, você organiza o pensamento, dá forma para as ideias e ainda registra aquilo num lugar onde pode voltar depois. E não precisa ser bonito nem organizado, viu? Pode ser um caderno rabiscado, um bloco no celular, ou até uma frase solta num papelzinho. O importante é anotar. Sempre. Depois vem o repassar. Aquele momento em que você revisita, relembra, reconecta. Às vezes só de ler de novo algo que você escreveu, aquela ideia meio apagada, reacende com força total. E aí ela vira ação. Mas o grande pulo do gato, para mim, está em ensinar. Porque olha, quando você consegue explicar algo com clareza, é sinal de que entendeu de verdade. E não precisa ter uma plateia, não. Pode ser numa conversa, num post, num áudio para alguém. Só de falar, você fixa, você se apropria daquilo. Esse capítulo é para te mostrar que você não precisa só acumular conhecimento. Você pode transformar tudo em sabedoria prática. E quando isso acontece, meu amigo, sua mente não esquece mais. Anotou, guardou, não anotou, evaporou. Já aconteceu com você? Ouvir uma ideia incrível, sentir aquela faísca de Q, nunca vai esquecer. E 2 dias depois, cadê? Sumiu. Pois é, comigo também. E foi aí que eu entendi uma coisa simples, mas poderosa. O que não é anotado, é esquecido. A mente da gente é boa, mas não é HD infinito. Tem hora que ela simplesmente prioriza o urgente, o barulhento, o agora. Aquela sacada que parecia genial. Se não virar tinta no papel ou texto no bloco do celular, ela escapa, igual sonho bom que some quando a gente acorda. Eu comecei a anotar tudo, desde ideias soltas até frases que me inspiravam, aprendizados do dia, dúvidas que surgiam, até aquelas intuições do nada. E sabe o que aconteceu? Minha mente ficou mais leve e ao mesmo tempo mais rica. Anotar não é só guardar, é digerir, processar, deixar a informação viva dentro de você. Tem gente que acha que só precisa anotar o que é importante. Mas, sinceramente, a gente nunca sabe qual ideia pequena pode virar uma virada gigante lá na frente. Às vezes, um pensamento rápido hoje é o início de uma transformação absurda amanhã. E não precisa ser bonito, organizado ou cheio de firula. Pode ser rascunhado mesmo, do jeito que vier. O importante é capturar, porque ideia boa. Não avisa quando vai embora, ela só vai. E quem anota, guarda. Quem não anota, perde. Então fica aqui meu convite. Carregue sempre um lugar para despejar suas ideias. Um caderno, um aplicativo, um papel esquecido na bolsa. Porque cada pensamento que você registra é uma sementinha plantada. E quem planta ideia, corre. Resultado: se você não consegue explicar, é porque ainda não entendeu. Essa frase me pegou em cheio. Você só entende de verdade
quando consegue explicar com simplicidade. E quem disse isso, ou pelo menos viveu isso na prática, foi Richard Feynman, um dos maiores gênios que já passou por esse mundo. E olha que ele não era só inteligente. Ele sabia transformar o complicado em simples. E é isso que faz a diferença. A técnica Feynman é basicamente isso em Tendertonton, mas tanto que você consegue explicar para qualquer pessoa, até para uma criança. E quando eu comecei a usar essa ideia no meu dia a dia, meu aprendizado mudou de nível. Porque, vamos combinar, decorar não é aprender. Repetir o que ouviu também não. Agora, explicar com suas palavras, aí sim você mostra que dominou o negócio. Eu testei isso várias vezes. Lia algo, achava que tinha entendido, mas na hora de tentar explicar para alguém, travava, embananava tudo. Era sinal de que a informação só tinha passado por mim, não tinha ficado em mim. E acredite, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. A sacada é, quando você tenta ensinar, você encontra os buracos no seu próprio entendimento. Você descobre o que ainda está confuso, o que precisa reforçar, o que realmente fez sentido. É tipo segurar um espelho para sua mente. E não precisa ter plateia, não. Pode ser falando sozinho, escrevendo num papel, gravando um áudio para você mesmo. O importante é colocar a explicação para fora. Porque quem explica, ficha. Quem ensina, aprende em dobro. Então, sempre que você quiser saber se realmente entendeu algo, tenta explicar com clareza, com simplicidade, sem enrolar, se conseguir. Parabéns, se não conseguir, é só um sinal de que ainda dá para aprofundar mais. E tá tudo bem com isso. Aprende, aplica e compartilha. O ciclo que faz o conhecimento girar. Sabe qual foi uma das maiores sacadas que tive nos últimos anos? Foi perceber que aprender de verdade não termina quando a gente entende algo. Começa. Porque o aprendizado só vira transformação quando você aprende, aplica e compartilha. Esse é o ciclo mágico que muda tudo. Quantas vezes você já leu algo incrível, achou que entendeu, se empolgou, mas nunca colocou em prática? Pois é, eu também. E aí com o tempo, aquele conteúdo que parecia tão valioso, vai ficando para trás, esquecido. Aprender sem aplicar é igual guardar ouro numa gaveta trancada. Tem valor, mas não serve para nada. Então a primeira etapa é absorver, né? Ler, escutar, assistir, viver algo novo. Mas a parte que mais acelera tudo é quando você bota para rodar no mundo real. Mesmo que seja numa coisinha pequena. Um hábito novo. Uma mudança de pensamento. Uma nova forma de fazer o que você já fazia. Aplicar é o que transforma conhecimento em resultado. E aí vem a parte que mais me faz crescer. Compartilhar. Quando eu divido o que aprendi com alguém, seja num papo com um amigo, num post na internet, ou até ensinando alguém do meu time, tudo aquilo fixa na minha mente como se eu tivesse vivido 1000 vezes. E o mais louco é que, ao compartilhar, eu aprendo de novo, só que mais profundo. O ciclo do aprendizado é isso. Aprende, aplica, compartilha e repete. E quanto mais você roda esse ciclo, mais o conhecimento vira parte de quem você é. E não só algo que você ouviu por aí. Então bora sair só da fase da teoria? Porque o conhecimento que não circula enferruja, mas aquele que gira, se espalha e se transforma. Esse sim vira força na vida. Capítulo 6. O que aprender? Com sabedoria. Chega uma hora que a gente percebe, não dá para aprender tudo ao mesmo tempo. E tá tudo bem com isso. O segredo não é encher a cabeça de qualquer coisa, mas sim escolher com sabedoria o que realmente vale a pena aprender. Por muito tempo, eu achava que precisava saber um pouco de tudo. Saía pegando dica daqui, conteúdo dali, curso acolá, e no fim, ficava sobrecarregado e com a sensação de que não estava saindo do lugar. Foi aí que caiu a ficha. Não é sobre quantidade, é sobre direção. A pergunta certa não é o que está na moda, ou que todo mundo está estudando. A pergunta certa é: o que eu preciso aprender agora para chegar mais perto do que eu quero? A mudar tudo. Porque você começa a aprender com propósito, com foco, com intenção. Nesse capítulo, eu quero trocar uma ideia direta com você sobre como escolher melhor no que colocar sua energia mental. Vamos falar sobre aprendizados que te fortalecem, te preparam, te fazem crescer de verdade, na vida, no trabalho, no bolso e na forma de pensar. Porque, no fim das contas, o conhecimento certo na hora certa é um superpoder. E quando você aprende com sabedoria, você não só economiza tempo, você acelera seus resultados.
habilidades blindadas, o que ninguém nunca vai conseguir. Tirar de boca tem coisa na vida que a gente pode até perder. Emprego, dinheiro, status, posição, mas tem outras que, quando você desenvolve, viram parte de quem você é. E ninguém te tira. Tô falando de habilidades que valem ouro em qualquer tempo, lugar ou fase da vida. Tipo comunicação, vendas, inteligência emocional e pensamento crítico, começando pela comunicação, que pra mim é tipo superpoder. Saber se expressar bem muda tudo. A forma como você se conecta com as pessoas, como resolve conflitos, como passa uma ideia, quem se comunica com clareza se destaca no silêncio. E o melhor, dá pra aprender, dá pra treinar. Todo dia. Agora, vendas, essa aí não é só pra quem tem lojinha ou trabalha com produto. Não. A vida inteira é uma negociação. A gente vende ideia, vende visão, se vende como profissional, parceiro, amigo. Saber vender é saber influenciar. E quem domina. Isso cria oportunidades onde ninguém vê. Já a inteligência emocional é tipo aquele escudo invisível que te protege nas piores tempestades. Quando você entende suas emoções e lida bem com as dos outros, tudo fica mais leve, menos reativo, mais consciente, mais maduro. E vamos ser sinceros, quem não tem controle emocional hoje, vive refém de qualquer ventinho. E para fechar, pensamento crítico. Essa habilidade é o filtro da mente, é o que separa o senso comum da visão estratégica. Quem pensa criticamente não engole tudo. Questiona, conecta pontos, vê o que os outros não veem. É o que te transforma em alguém difícil de ser manipulado e fácil de ser admirado. Essas 4 habilidades são como ferramentas eternas. Você pode mudar de área, de cidade, de sonho, mas se tiver isso na bagagem, sempre vai ter vantagem. Sempre vai estar preparado. Sempre vai conseguir recomeçar. Então, se for para escolher o que aprender primeiro, começa por aqui, porque isso ninguém te rouba, ninguém copia, ninguém substitui. É seu. E quanto mais você pratica, mais seu valor aumenta. Aprenda o que move o ponteiro. Conhecimento que dá resultado de verdade. Sabe aquele monte de conteúdo que a gente consome? E, no fim, não muda nada? Pois é, eu já caí nessa. Lia, assistia, anotava, me empolgava. Mas o ponteiro da vida continuava no mesmo lugar. Até que entendi uma coisa simples e poderosa. Não basta aprender por aprender. Tem que ser aprendizado estratégico. Aprendizado estratégico é aquele que mexe na prática, que transforma o seu dia, seu jeito de pensar, de agir, de ganhar dinheiro, de se posicionar. É o tipo de conhecimento que você aplica hoje e já começa a sentir diferença amanhã. É aquele que empurra você para a frente. Mesmo quando tudo à volta está parado, tem muita gente que se afoga em informação e ainda assim se sente travada. Porque no fundo não é sobre saber muito, é sobre saber o que realmente importa para você agora. E isso muda de pessoa para pessoa. Tem hora que o que você precisa aprender é como gerenciar seu tempo. Em outro momento, é como lidar com suas emoções. E às vezes, o que vai mudar o jogo é entender como vender sua ideia ou seu serviço. Real é que o aprendizado certo, no momento certo, acelera seu caminho como um foguete. Ele economiza tempo, dinheiro, energia e ainda te coloca em vantagem. Enquanto a maioria fica pulando de conteúdo em conteúdo sem direção, você foca no que gera impacto real. Então, antes de sair estudando tudo o que aparece na sua frente, para um pouquinho e se pergunta, o que está me travando hoje? Ou, se eu aprendesse agora, resolveria 80% dos meus problemas. Essa resposta vale ouro. Porque quem aprende com propósito, evolui com resultado. Aprenda o que te transforma, não o que só te distrai. Hoje em dia, está fácil demais confundir aprendizado com distração disfarçada. É tanto vídeo, tanto curso, tanto conteúdo pipocando de todos os lados, que a gente entra numa roda viva de consumir, consumir, consumir. E no final, nada muda. A cabeça até fica cheia, mas a vida continua no mesmo lugar. Eu mesmo já passei. Por isso, me enchia de informação o dia todo, mas estava aprendendo coisa que só ocupava espaço. Não me movia, não me transformava, não resolvia nada. Até que percebi, não adianta encher o cérebro, se o coração e as atitudes continuam vazios. Foi aí que caiu a ficha. Eu precisava começar a aprender o que me transforma. E parar de gastar tempo com o que só me distrai. Tem conteúdo que alimenta, que provoca, que sacode você por dentro e te leva a agir diferente. E tem conteúdo, que é só entretenimento bonito, vestido de conhecimento.
Aprender com intenção muda o jogo. Não é sobre saber de tudo. É sobre saber o que te aproxima do que você quer viver. O que te faz crescer de verdade. O que te tira do ponto A e te empurra para o B. Aprender por aprender é bom, mas aprender para se transformar é o que faz sua vida virar outra. Então aqui vai meu convite. Antes de consumir mais uma coisa só por consumir, se pergunta se isso está te alimentando ou só te distraindo, porque conhecimento que não muda sua visão, sua atitude, sua história, é só barulho bonito. Capítulo 7. A regra dos 5 anos. Onde você vai estar? Deixa eu te perguntar uma coisa simples, mas que pode mexer com tudo aí dentro. Onde você quer estar daqui a 5 anos? E antes que você diga não sei, está longe demais, ou vamos ver no que dá. Deixa eu te contar um segredo. O que você faz hoje vai decidir exatamente aonde você vai chegar. Tal da regra dos 5 anos mudou meu jeito de pensar, porque ela mostra, na prática, que a maioria das pessoas superestima o que pode fazer em uma semana, mas subestima totalmente o que pode construir em 5 anos, com constância. E isso é real demais. O tempo vai passar de qualquer jeito. A diferença é, você vai crescer com ele ou é sua sister? Eu já me fiz essa pergunta, e confesso que por muito tempo, eu não sabia responder. Só que aí comecei a observar gente comum conquistando coisas incríveis. E não foi da noite pro dia. Foi de dia em dia. Por anos. A diferença estava no hábito de aprender, evoluir e agir de forma contínua. E então eu pensei, e se eu fizer a minha parte todos os 10, só por 5 anos? 5 anos pode parecer muito, até você olhar para trás e ver o quanto desperdiçou, sem nem perceber. Agora imagina usar esse tempo com foco. Aprendendo as coisas certas, aplicando, errando, corrigindo, crescendo. Dá para mudar de profissão, de cidade, de estilo de vida, de mentalidade e mudar por completo de patamar. Nesse capítulo, a gente vai trocar uma ideia sobre como usar essa regra a seu favor. Você vai ver que 5 anos não são o fim da linha, são só o começo de uma revolução, se você decidir começar agora. Então, bora pensar no futuro com carinho, porque a pergunta não é será que dá? Onde você vai estar se não fizer nada? E se você aprendesse um pouquinho todo dia por 5 anos? Já parou para pensar o que aconteceria se você aprendesse só um pouquinho, todo santo dia, por 5 anos seguidos? Parece pouco, né? Mas isso aí é tipo gota d'água que fura pedra. No começo é discreto, quase invisível. Mas, com o tempo, vira a transformação que dá gosto de ver. Imagina só. 10 minutinhos por dia, um podcast, um trecho de livro, uma aula curtinha, uma ideia nova que você anota e deixa maturar. Agora multiplica isso por 365 dias. E depois, por 5 anos. Sabe não, que isso dá mais de 1.800 dias de evolução. Mais de 1.800 chances de virar alguém completamente diferente. Eu sei que a gente vive nessa pressa de querer resultado para ontem. Mas a vida real não funciona com mágica. Funciona com ritmo. Quem aprende um pouquinho todo dia, não precisa correr, porque já está sempre andando. E quem anda com constância, chega mais longe que quem só corre de vez em quando. E sabe o que mais muda com esse hábito? Sua confiança, sua visão de mundo, seu jeito de pensar, de decidir, de conversar. Você vai acumulando repertório, clareza, coragem. O que antes parecia difícil, começa a fazer sentido. E o que parecia impossível, vira só questão de tempo. Agora pensa o seguinte, como seria a sua vida hoje se você tivesse começado esse hábito 5 anos atrás? Pois é, mas a boa notícia é que o próximo daqui a 5 anos começa hoje, e ele vai chegar, com ou sem seu compromisso, com o crescimento. Então, se for para escolher um investimento que rende mais que qualquer banco, investe no seu conhecimento diário, porque quem aprende sempre, surpreende sempre. E o futuro sorri. Para quem planta um pouquinho por dia, viraram especialistas no silêncio. Histórias de quem venceu, só com constância. Sabe aquelas pessoas que parecem ter nascido com um dom, que dominam um assunto de um jeito impressionante? Pois deixa eu te contar um segredo. A maioria delas não nasceu sabendo. Aprendeu, mas o que fez diferença mesmo foi a constância. Simples assim. Tem uma história que sempre me inspira, um cara comum, que começou do zero a estudar programação. Nada glamuroso. Ele trabalhava o dia todo, chegava em casa cansado, mas se comprometia a estudar só 1 hora por noite. Sem pular, sem inventar desculpa. 5 anos depois, o cara estava sendo disputado por empresas gigantes. E detalhe,
Tudo autodidata. Conheço também uma mulher incrível que decidiu aprender inglês depois dos 40. Nada do curso caro. Nada de intercâmbio. Ela pegou um aplicativo simples, um caderno velho e prometeu para si mesma: vou estudar 20 minutos por dia, sem falta. E ela cumpriu. Hoje, dá aula online para alunos do mundo inteiro. Só porque não desistiu no meio do caminho. E tem mais. Já ouvi falar de um pedreiro que virou designer gráfico. Isso mesmo. Nas folgas, ele assistia vídeos no YouTube, fazia tutoriais, errava, acertava, testava. Em 3 anos estava ganhando mais com design do que com obra. Tudo isso só porque teve paciência de plantar antes de querer colher. Essas histórias são reais. E elas têm uma coisa em comum: ninguém começou sabendo tudo, mas todo mundo começou e não parou. A constância foi o segredo escondido que levou cada um deles até o resultado que parecia impossível. A gente vive num mundo que valoriza o rápido, o viral, o instantâneo. Mas quem constrói algo sólido mesmo são os que insistem ou os que o sigam, os que fazem mesmo quando não estão vendo o resultado ainda. Então, se você acha que não dá para se tornar especialista em algo porque não tem tempo, dinheiro ou talento, lembra dessas histórias. Porque o que falta muitas vezes não é habilidade, é constância. E ela, meu amigo, muda tudo. O tempo é justo. A matemática sempre vence para quem não desiste. Tem uma coisa que aprendi na prática. Com a vida batendo na porta e o relógio correndo solto, o tempo pode até parecer lento no começo, mas ele joga do seu lado, se você não parar. E é real. Pode até parecer que nada está acontecendo, mas quem insiste, colhe, sempre. A galera desiste cedo demais. Sério. Começa animada, estuda por uma semana, faz por um mês. E quando não vê resultado rápido, já larga. Ivan Aquila. Velha sensação de que nada dá certo para mim. Mas o problema não é a falta de capacidade, é a falta de constância. O que muita gente não vê é que o tempo multiplica esforço, tipo juros compostos da mente. Se você planta um pouquinho todo dia, o crescimento não vem na mesma medida. Ele vem em escala. No início parece lento, até frustrante. Mas depois, meu amigo, o resultado vem num ritmo que parece mágica. A matemática do tempo é clara. Um pouquinho por dia, muitos dias. Transformação real. Não tem como dar errado. Só tem que continuar. É aquela velha história. Quem planta hoje pode até não colher amanhã. Mas quem planta todo dia, uma hora colhe tanto que nem dá conta. E sabe o que é mais bonito? É ver como o tempo respeita quem respeita ele. Quem não desiste, ganha tempo a favor. As oportunidades aparecem, a habilidade melhora, a confiança cresce. Tudo vai se encaixando porque você ficou, porque você continuou, porque você não correu da luta no meio do caminho. Então, se hoje você sente que está caminhando devagar, lembra disso. Não é sobre velocidade, é sobre direção. E o tempo sempre entrega o prêmio para quem insiste até o fim. Capítulo 8. Aprender é um superpoder e ninguém te contou isso. Se eu pudesse te entregar um superpoder agora, um só, de bandeja, eu te daria o poder de aprender. E não estou exagerando não. Sabe por quê? Porque quem aprende o que quiser, pode ser quem quiser. E o mais louco é que ninguém nunca te contou isso de verdade, né? Desde pequeno, a gente ouve que estudar é mas sempre com aquele tom chato de obrigação, de boletim, de prova. Ninguém falou que aprender é tipo desbloquear novos níveis da vida, que é o que faz sua mente crescer, sua visão mudar, sua autoestima disparar e seus resultados darem um salto. Quando eu entendi que aprender é poder puro, tudo mudou. Percebi que não importa de onde você vem, o que te falta agora, ou quantas vezes você já errou. Se você tiver disposição para aprender, você pode virar o jogo. Pode construir algo do zero, pode criar uma nova história. E o melhor, ninguém pode tirar isso de você. Você pode perder grana, status, posição. Mas o que você aprendeu? Isso vai contigo. Isso é tipo um cofre interno que vai ficando cada vez mais valioso. Quanto mais você abre e usa esse capítulo, é para te mostrar que aprender é mais do que um hábito. É uma chave mestra. Quem domina isso, anda mais rápido, resolve melhor, conversa com confiança e se adapta em qualquer situação. Então bora descobrir esse superpoder que já está aí, dentro de você. Porque, quem aprende todo dia, vira alguém que ninguém segura. Quando a mente expande, tudo muda.
sua linguagem, suas decisões e suas oportunidades. Tem uma coisa que eu aprendi na marra. O conhecimento muda tudo. Mas não tô falando só de saber mais, não. Tô falando de mudança real, daquelas que a gente sente no jeito de falar, no que escolhe fazer e nas portas que começam a se abrir sem aviso. Quando você começa a aprender de verdade, a primeira coisa que muda é a sua linguagem. Você passa a se comunicar melhor, com mais clareza, mais epricenca, mais confiança. E olha, isso sozinho já te coloca num nível diferente, porque quem fala bem, se posiciona bem. Quem se posiciona bem, aí vem a segunda virada. Suas decisões ficam mais estratégicas. Você para de agir no impulso, começa a pensar 2, 3 passos à frente. Sabe aquele tipo de pessoa que parece sempre fazer a escolha certa? Pois é, muitas vezes é só alguém que aprendeu o suficiente para enxergar o que os outros ainda não veem. E sabe o que vem depois? As oportunidades. Elas aparecem como se tivessem brotado do nada. Mas não é sorte. É preparo. É você reconhecendo chances que antes passavam batido. Porque agora sua cabeça está afinada. Sua fala está afiada. E sua mente está alinhada com o que você quer construir. O conhecimento te transforma por dentro e te diferencia por fora. É como se cada coisa nova que você aprende virasse uma peça de roupa nova. Um acessório mental, uma chave a mais no seu bolso. E quanto mais você aprende, mais pronto você está para o que vier. Então, se você quer ver sua vida dar um salto, começa pela mente, porque quando ela expande, sua linguagem muda, suas decisões ganham força e as oportunidades começam a bater na sua porta. Volca Vieraim, quando o conhecimento te deixa magnético. Raro e preparado. Já reparou como tem gente que parece atrair tudo de bom? Oportunidade, respeito, boas conversas, conexões. Parece até mágica, né? Mas vou te contar o segredo. Essas pessoas não são sortudas, são preparadas. Elas aprenderam tanto, cresceram tanto, que viraram magnéticas, raras e absolutamente irresistíveis para o mundo. Quando você se dedica a aprender de verdade com intenção, algo muda na sua presença. Você começa a se expressar melhor, a ter mais clareza nas ideias, mais firmeza nas escolhas. E sem nem perceber, as pessoas começam a te notar de outro jeito. Parece que sua energia muda. E muda porque você agora tem bagagem, tem visão, tem repertório. Isso brilha. Você se torna magnético. Não porque força algo, mas porque transmite valor. E valor, meu amigo, sempre chama atenção. No trabalho, nos negócios, nos relacionamentos, tudo muda. Gente preparada atrai oportunidades como imã. E o melhor, você vira alguém raro. Num mundo onde todo mundo repete, quem pensa diferente, quem estuda, reflete e fala com propriedade, vira referência. Você deixa de ser só mais um e passa a ser aquele alguém que todo mundo quer por perto. Raridade tem preço e tem poder. E claro, você se torna preparado, pronto pro que vier. Porque o conhecimento vira escudo e espada. Te protege do que não serve e te abre caminho pro que te fortalece. Você não se desespera com os desafios. Você analisa, ajusta e age. Então, se você quer se destacar de verdade, investe na sua mente. Aprenda, cresça, se desenvolva. Porque, quanto mais preparado você é, mais magnético você se torna. E aí, o jogo muda, bonito, enquanto o mundo repete. Você cresce, e ninguém entende como. Já percebeu que tem muita gente vivendo no modo repetir? Acorda, reclama da vida, faz tudo igual ao dia anterior. E segue assim, achando normal. Tá todo mundo rodando no automático, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos resultados. Mas aí vem você, e escolhe crescer. E de repente começa a se destacar. E ninguém entende por quê. O segredo é simples, mas poderoso. Enquanto o mundo repete, você aprende. Enquanto o mundo se distrai, você evolui. Enquanto o mundo reclama, você age. É isso que vira o jogo. O que parece pequeno no dia a dia, vira um diferencial gigante com o tempo. Tem gente que vai passar anos esperando uma grande mudança cair do céu. Enquanto isso, você está ali, em silêncio, absorvendo, anotando, treinando a mente. Você cresce devagarinho, mas cresce firme. E cresce certo. E sabe o que acontece? Um belo dia, todo mundo que repetia começa a olhar para você com aquele olhar de o que será que ele fez? E a resposta é: você decidiu sair da repetição e entrar na expansão. Aprender, testar, refletir, ajustar.
Esse ciclo te tira da multidão, porque o mundo tá cheio de gente fazendo mais do mesmo. Mas quem cresce de verdade é quem se arrisca a fazer diferente, mesmo que pareça devagar, mesmo que ninguém acredite no começo. Então continua, segue crescendo, porque enquanto o mundo gira no mesmo lugar, você está indo para frente. E, quando perceberem, você já vai estar longe. Conclusão. Aprenda hoje. Lidera amanhã. Chegamos até aqui. E se tem uma coisa que eu quero que fique martelando aí na sua cabeça é essa. O que você aprende hoje te coloca na frente amanhã. Simples assim. Aprender é mais do que acumular informação. É se preparar para liderar a própria vida, os próprios sonhos e, por que não, o próprio futuro. Enquanto muita gente espera a hora certa, o momento ideal ou a motivação perfeita. Você já entendeu que quem cresce um pouquinho por dia constrói um império interno. Um império de clareza, decisão, visão, atitude. E esse tipo de liderança aqui começa dentro é a que mais transforma tudo do lado de fora. Não precisa ser perfeito. Não precisa saber tudo. Só precisa começar. Um livro, um áudio, uma ideia nova, um hábito simples. Você não precisa mudar o mundo agora, mas pode mudar seu mundo. E isso já é enorme. O líder de amanhã é o aprendiz de hoje. A pessoa que escolhe crescer quando ninguém está olhando, que se alimenta de conteúdo, que se desafia, que não aceita viver no piloto automático. Essa pessoa, aos poucos, se torna referência. Alguém que inspira só por existir com propósito. Então bora encerrar esse capítulo com um compromisso. Um só. Aprender um pouquinho todo dia. De forma livre, mas de forma simples, mas transformadora. Porque quem planta hoje, lidera com autoridade e leveza lá na frente. O futuro é de quem pergunta, não de quem espera. Tem uma coisa que eu aprendi observando a galera que está sempre um passo à frente. Eles são curiosos. Não ficam só aceitando tudo do jeito que está, não se contentam com o básico, não tem vergonha de perguntar e se, por quê, como isso funciona. E é aí que está o segredo. O futuro pertence a quem tem coragem de perguntar o que os outros só ignoram. Ser curioso é mais do que querer saber, é querer entender, explorar, testar, fuçar. É olhar para o mundo como um campo de possibilidades, e não como um lugar fechado. E acredite, quem vive com esse olhar acaba enxergando coisas que ninguém mais vê. Eu já perdi a conta de quantas portas se abriram para mim só porque fiz a pergunta certa na hora certa. Às vezes uma dúvida simples vira uma ideia genial, às vezes o não entendi vira um novo caminho. A curiosidade é como um farol. Ela ilumina o que está escondido e te leva para lugares onde a maioria nunca chega. Enquanto muita gente prefere repetir o que já conhece, o curioso se aventura no novo. Ele erra, testa, volta, aprende de novo, mas cresce. Cresce sem pressa, com propósito, com paixão. E, olha, não tô falando de curiosidade só de livro ou documentário, não. Tô falando de curiosidade no dia a dia. De observar um comportamento, de escutar com atenção, de perguntar sem medo de parecer bobo, porque quem pergunta, evolui. Quem se cala, estagna. Então, se você quer se preparar para o futuro, começa agora a alimentar sua curiosidade. Lá o que ninguém tá lendo. Pergunta o que ninguém quer saber. Tenta o que ninguém tem coragem. Porque o mundo muda rápido. E quem se antecipa são os curiosos. O futuro não é dos mais espertos. É dos mais curiosos. Dos que não têm medo de aprender. Desaprender e reaprender tudo de novo. Não é sobre ser gênio. É sobre ser constante. Durante muito tempo eu achei que só os inteligentões venciam na vida. Aqueles que pareciam nascer sabendo, que entendiam tudo de primeira, que tiravam nota boa sem esforço. Mas com o tempo, a vida me ensinou algo que virou minha chavinha de vez. Não é sobre ser gênio, é sobre ser constante. Constância vence. Talento quando o talento não tem disciplina. E isso não é papo motivacional. É real mesmo. Já vi gente super inteligente que desistiu no meio do caminho. E vi também quem começou sem saber quase nada, mas que foi insistindo, caindo e levantando, aprendendo devagar. E chegou muito mais longe. A verdade é que quem aparece nos holofotes hoje é, quase sempre, alguém que ficou nos bastidores por muito tempo sem desistir. Sem plateia, sem aplauso, só fazendo o que precisava ser feito. Um passinho de cada vez, mas sempre para frente. Não estou dizendo que talento não ajuda, claro que ajuda, mas a constância é o que transforma um iniciante num mestre. É o que faz o conhecimento grudar,
a confiança crescer, a oportunidade aparecer. E o melhor? Constância não depende de dom, depende de decisão. Então, se hoje você sente que não é bom o bastante, relaxa. Você não precisa ser o melhor. Só precisa continuar. Porque a mágica está em voltar no dia seguinte. Mesmo quando dá preguiça, mesmo quando parece que nada mudou. Porque muda. Aprenda todos os dias. E veja o mundo te tratando diferente. Se tem uma coisa que eu posso te garantir, de coração aberto, é isso aqui. Quando você decide aprender todos os dias, o mundo começa a te olhar com outros olhos. E como eu sei, ganhaste uma nova luz, um novo peso na palavra, uma nova presença nos lugares por onde passa. E não precisa ser nada grandioso, não. Não é sobre virar expert da noite pro dia, ou decorar 1000 livros por mês. É sobre crescer um tiquinho todo dia, de forma leve, constante e verdadeira. Uma ideia nova aqui, um insight ali, uma pergunta que você nunca tinha feito, e sua mente vai abrindo espaço para uma nova versão de você mesmo. E sabe, o que é mágico? O mundo responde. Começam a surgir oportunidades que antes passavam batido. Gente que te escuta com mais atenção. Decisões que antes te travavam, agora ficam mais claras. Você começa a se sentir mais confiante, mais preparado, mais dono da sua história. Aprender todos os dias é como polir o espelho da mente. Quanto mais você aprende, mais você se enxerga. E quanto mais você se enxerga, mais você se posiciona. E aí, o mundo te respeita. Não porque você grita, mas porque sua presença já fala por você. Então, se eu puder te deixar um último convite, aqui vai. Faça da curiosidade um estilo de vida. Se alimente de conhecimento como quem rega uma plantinha. Com calma, mas com constância. Porque quem aprende todo dia, cresce sem barulho. E um dia, o mundo inteiro para ouvir. Bora continuar aprendendo, porque o melhor de tudo ainda está por vir.